Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Lar Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu a Thaís. E nós estamos construindo. E no vídeo de hoje vamos falar do porquê é obrigatório fazer o lastro de concreto antes do contrapiso. E se essa base de concreto não for feita da forma correta ou não for feita na sua casa, o seu piso pode ficar oco ou até mesmo soltar. Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente! Gente, e vocês já viram alguém fazendo contrapiso com aquela massa farofada direto sobre o solo? Gente, isso não tá errado não, tá? Tá muito errado. E um dos motivos, gente, é porque a argamassa que a gente faz farofada aqui na obra para poder fazer o contrapiso não possui nenhuma base de impermeabilização, permitindo assim que a água tanto vem de baixo para cima, como vamos supor, a água que vem da máquina, a água que vem de algum lugar, um rejunte que tá trincadinho ali, então faz com que a água desça, e aí essa água que vai descer vai deformar o solo embaixo do seu contrapiso, porque o solo, por mais resistente que ele seja, assim que ele entra em contato com a água, ele vai se deformar bastante, ou também fazer com que o fenômeno de evaporação da água que vem do solo, né, porque acontece, a água evapora ali embaixo e faz essa pressão aqui pra cima, também entre no seu contrapiso e enfraqueça ele e passe para os seus pisos, e aí vocês já sabem o resultado final, né? E aí vocês vão falar, mas Thaís, é só colocar ali um aditivo impermeabilizante nessa farofa, né, de concreto para fazer o contrapiso. E não, gente, por mais que você adicione aditivos impermeabilizantes nessa massa, ela ainda assim vai passar uma quantidade considerável de água pelos dois sentidos. E esse, gente, é só um dos motivos pelos quais a gente não pode fazer a farofa direto no solo. A gente vai listar vários aqui no vídeo pra vocês, mas outros motivos também é a resistência, gente. Aquela massa que a gente faz na obra farofada para fazer o contrapiso não chega nem perto da resistência mecânica de um concreto aplicado ali para fazer a base. Então, calma aí que a gente vai explicar para vocês. Bom, gente, isso que a gente falou aqui de massa farofada direto sobre o solo é o que não se deve fazer em hipótese alguma, tá? Agora vamos voltar lá à NBR 13.753. E ela fala o seguinte, que previamente ao contrapiso devemos obrigatoriamente fazer uma base de concreto, que em casos de sobrado, a laje já forma uma base de concreto. Então, em cima da base de concreto, que é a laje, podemos fazer um contrapiso. Só que no térreo e em casas térreas, temos que fazer uma base de concreto, ou como é conhecido também como lastro de concreto ou concreto magro. E isso vai servir como uma base para conseguirmos apoiar o contrapiso em cima. E, gente, sabe qual que é uma característica dessa base de concreto? Ela é muito mais impermeável do que uma argamassa simples farofada. Então, a proteção contra a água que essa base vai nos garantir para a terra é muito superior a simplesmente uma argamassa farofada. Essa base de concreto ela vai tanto impedir grandes quantidades de água de passar até o solo, como a vaporização de subir para a superfície. Então ela é útil nos dois sentidos. E, gente, esse processo de base de concreto, ele é uma regra obrigatória em solos no geral. Nos solos secos, nos solos médios, só que em solos úmidos, ele não é só obrigatório, ele é mais que obrigatório. Se não fizer, pode ter certeza que com pouquíssimo tempo você vai ter todo o seu contrapiso descolando e futuramente os seus pisos afofando. Então, gente, muita atenção agora. Tudo bem, Thaís e Anderson, eu já entendi que é importante fazer a base de concreto, mas qual que é a forma correta de fazer, a espessura, enfim, qual que é o tipo de concreto que eu uso? Calma. Antes de tudo, a gente passou pela NBR 13753, que já jogou a gente para a NBR 6118, e nessa NBR eles pedem pra gente primeiro identificar
cada tipo de ambiente que a gente tem na nossa casa. E para cada tipo de ambiente que você tiver em casa, e aí vai variar tamanho, tipo de solo, enfim, a utilização dele, a NBR vai te indicar um tipo correto de concreto para utilizar, uma espessura correta para utilizar, e é isso que a gente vai explicar agora. Bom, antes de começar a traduzir a NBR 6118 aqui para vocês, é o seguinte: primeiro temos que entender que concreto não é tudo igual. Apesar de ser uma mistura base feita com cimento, areia e pedra, concreto não é tudo igual. Vamos falar aqui dos dois que utilizaremos para fazer o nosso laço de concreto, né? Então vamos falar do concreto simples e do concreto armado. Existe uma diferença mínima entre eles e vocês vão entender hoje qual que é a diferença. Bom, primeiro, concreto simples. Concreto simples é toda a mistura feita dos componentes base do concreto, areia, pedra, cimento e a adição de água. Fazendo todo o mix desses materiais, chegamos ao concreto. Claro que utilizamos alguns aditivos impermeabilizantes e outros aditivos também para fortalecimento do concreto. E também aditivos redutores de água. Mas vamos deixar de fora os aditivos para não fazer muita confusão na cabeça, tá? Então, tudo que é concreto, vamos chamar como base de concreto simples. A partir disso, temos que entender que todo concreto base, concreto simples, ele aguenta isso aqui, ó. Você pode comprimir, espremer, apertar de toda forma possível. E ele é altamente resistente a esse movimento que é chamado de compressão. Então, todo concreto, independente de qual que seja, é resistente à compressão. O que acontece é que o concreto ele não é resistente à tração. Então, quando a gente pega o concreto e tenta separar ele, curvando para baixo, curvando para cima, ou simplesmente separando, estamos tracionando ele e ele é muito frágil contra esse movimento. Então, para o concreto ficar ainda mais resistente, principalmente quando tratamos do movimento de tração, precisamos adicionar um elemento base junto a ele. Daí o nome concreto armado. Estamos inserindo no concreto, gente, o elemento que vocês veem em vigas, pilares, no caso colunas, lajes, ferro. Quando inserimos o ferro junto ao concreto, criamos o concreto armado. Então as nossas colunas, as nossas vigas, as nossas lajes são de concreto armado. E gente, vamos desmistificar uma coisa para vocês. Não é ferro, na verdade. O ferro é um elemento base que a partir dele criamos o aço. E é aço que temos aí dentro das nossas vigas, pilares, enfim. Então, o ferro de vocês 3/8, o ferro de vocês 5/16, não é ferro, tá? É uma mistura do ferro que se tornou o aço. Seguindo aqui com o nosso lastro de concreto. Na sequência, a NBR já estipula que temos que utilizar uma camada mínima de laço de concreto de 7 centímetros. Então, vamos tomar como base que o melhor tipo de solo de todos, que é um solo seco, plano, com uma área pequena, são no mínimo 7 centímetros. Então, essa é a base de concreto. É a espessura mínima, Mínima. Isso é o básico, tá, gente? Porém, existe apenas uma regra para reduzir esses 7 centímetros. Se você está construindo aí num solo seco, com baixa umidade, num terreno plano, tudo certinho, se você fizer uma impermeabilização na camada, você pode reduzir essa base de concreto para 5 centímetros. Então vamos supor que você está construindo a sua casa aí num terreno seco, com baixa umidade, e você vai fazer o contrapiso interno da casa. Você se depara com um banheiro, por exemplo, dentro do box. Vai conter água constantemente ali em todos os banhos. É impossível, né, gente? Até bobo eu falar, né? Óbvio, né? Quando você chega nesse ambiente, você fica na dúvida, pô, será que eu devo usar 7 centímetros? Será que eu posso usar menos? O que eu posso fazer? Gente, dentro do box de banheiro, você tem que fazer uma impermeabilização. Porque como vai conter água ali todos os dias, a água pode realmente até passar pela base de concreto e chegar até a terra. Então você tem que fazer a impermeabilização. Então por mais que é uma área interna da casa, como vai
sempre conter água, você tem que fazer a impermeabilização. Só que fazendo essa impermeabilização, você pode reduzir a espessura do concreto. Então, por mais que é uma área que sempre vai conter água, por ela ser interna, você consegue reduzir essa base de concreto para 5 centímetros. Agora vamos para um exemplo totalmente diferente. Vamos dizer que você está numa área de quintal, aberta. Por mais que você esteja numa região de solo seco, com baixa umidade, gente, 7 centímetros de grossura, tá? Vamos considerar também uma área semi-aberta, como por exemplo uma garagem, né? Que é fechada dos lados, só que a frente às vezes tem um portão ou é toda aberta, no caso de um condomínio. Gente, é uma área semi-aberta. E a NBR, ela não cita nada referente a áreas semi-abertas, né? Que pode, com a chuva, molhar internamente esse cômodo. Como ela não cita nada, vamos considerar todos os locais semi-abertos que pode chegar até a chuva como locais abertos. E aí a gente faz no mínimo também 7 centímetros de concreto. Agora, se você está construindo em um local que é úmido, gente, já muda tudo. O mínimo é 10 centímetros de capa de concreto. Você pode chegar a 12, pode chegar até mais, dependendo da umidade que esse solo passar. E em locais assim, se no seu projeto de estruturas não está incluindo a base de concreto, peça um auxílio do seu engenheiro ou peça auxílio de qualquer engenheiro, que com certeza vai conseguir te auxiliar num caso específico como esse. Mas em solo úmido, gente, é no mínimo 10 centímetros. Não tem como. Até 20 centímetros. E vai subindo. Isso porque a umidade ela tende a subir e a água da chuva ela vai penetrar para baixo. Então, gente, é uma via de mão dupla. Onde chove muito, onde tem muita umidade, não tem como correr. A base de concreto ela tem que ser superior. Isso não é eu, não é a Thaís falando. Isso está previsto na norma, tá, gente? E só para vocês entenderem, né? Imagina um solo super úmido, que tem um lençol freático ali embaixo, que tem água nele por si só. Ele é um solo úmido porque ele tem água. E aí faz um dia muito quente, aqui na nossa região é muito quente, né? A gente tem uma cidade vizinha que tem um solo úmido e também é muito quente. Essa água vai evaporar. E o que acontece quando evapora, gente? Começa a fazer muita pressão. Lembram do bule? Quando o bule ele fica com a água fervendo, que ele começa a bater a tampa? É a pressão. Então essa pressão é extremamente prejudicial e é o que vai fazer aí os seus pisos soltarem, ficarem ocos também. Então por isso que se o seu solo for úmido, você tem que ter atenção redobrada. Imagina se não fazer. Não, aí não dá. A farofa, que é o que o pessoal joga sobre a terra, não tem capacidade de resistir a nada do que a gente está falando. Se vir uma pressão assim, dessa num solo úmido, regaça com tudo. É por isso que muitas vezes você vê que a pessoa jogou essa farofa de concreto e antes mesmo de colocar o piso já trincou inteiro, já estufou para cima. Não sei se você já viu, tem seguidor nosso que fez essa farofa direto sobre a terra e a gente não sabia o porquê, mas na época ele até chegou a questionar a gente, perguntar, e a gente não sabia o motivo do porquê o piso dele ter o contrapiso dele ter estufado para cima. Gente, tá aí o motivo. A base de concreto consegue resistir à pressão da vaporização. O contrapiso em si não consegue. E agora a gente vai explicar aonde na sua casa você vai colocar a base de concreto simples, né? Ou a base de concreto armado, que é o concreto aí que a gente vê com a malha pop, aquela malha de transição que o pessoal coloca. Bom, gente, antes da gente estudar a norma, o que a gente já tinha ouvido falar? Bom, se é garagem, calçada, lugar com tráfego, que vai ter peso, a gente tem que colocar a malha pop, né? Que a gente chama malha pop. Nas outros locais, nas internas da casa, você pode colocar direto lá a base de concreto. Ok. E quando a gente leu a norma, a gente teve uma grande surpresa. Muita. Por quê? Porque, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é que não tem nada a ver, mas, na verdade, é que tem muito mais por trás disso. Em locais de até 25 metros quadrados, você pode utilizar o concreto simples, que é o concreto sem o aço. Claro, gente, que se for uma garagem de 20 metros quadrados, que você sabe que vai ter ali um carro pesado, que vai ter uma carga, você coloca a malha para distribuir o peso, tá?
Mas vamos supor que você tem aí uma sala bem grande, com a cozinha integrada. Aí você fala assim, nesse lugar eu não preciso colocar, porque não vai ter... Não é bem assim. Não é bem assim. Justamente nesses locais que são grandes, que passam de 25 metros quadrados, que você tem sim que colocar a malha pop. Então, por exemplo, o nosso corredor aqui atrás, ele passa de 25 metros quadrados. A gente vai ter que colocar a malha pop no corredor inteiro. A nossa área interna aqui embaixo, que é quando você entra, tem o hall, a sala de jantar e tem a cozinha, que é o mesmo ambiente, a gente também tem mais de 25 metros quadrados, né? Essa história da gente ir, de fazer a casa integrada, com grandes vãos livres, vai nos custar um pouquinho mais na hora de fazer essa base de concreto, porque a gente vai ter que fazer ela com a malha de ferro. E ó, só pra explicar o que a Thaís falando, ó, vamos dizer que isso aqui é a minha cozinha. Esse espaço que a Thaís tem aqui, ó, vamos dizer que a sala de jantar e a área da nossa escada. Só que é uma área só, é uma área contínua. Vocês lembram que a gente falou sobre a atração? O concreto, ele não resiste à atração. Então, gente, não é um concreto protendido, que tem a proteção e vai resistir à tensão, à atração, entre outras coisas. Então, vamos dizer que tem uma concentração muito grande de carga aqui nesse lado. Gente, é isso que vai acontecer com o concreto, se ele for simples. Quando a gente adiciona o ferro... Até nas duas extremidades. Ó, vamos dizer que tem peso aqui, tem peso aqui, ó. É isso que o concreto vai fazer. E não é resistente a esse movimento. Agora, adicionando a ferragem aqui nessa área da minha cozinha, sala de jantar e área da escada, estamos fazendo com que esse espaço todo seja resistente à tração. Quando tiver o peso aqui com o concreto armado, vai fazer uma distribuição da carga por todo esse ambiente. Quando o peso sair, é esse movimento que acontece. E do outro lado, a mesma situação. Então, o concreto armado, ele é para todas as áreas que passam de 25 metros, que é para você conseguir tornar elas como uma área só e com uma distribuição de carga mais uniforme. Assim você traciona um lado, mas está compensando do outro. E por aí vai. Justamente a gente usou a malha pop aqui na nossa laje e a gente não sabia o porquê, assim, achou que era só um procedimento regra, padrão, né? Então toda a nossa base de concreto aqui, que é a nossa laje, que já é a base de concreto para o nosso contrapiso, já possui esse concreto armado, né? Acho que tem que ser por causa da laje, mas... tem que ser. Aqui... Imagina uma laje sem ferragem. É uma peça gigante de concreto. Quando tiver movimentações do solo, ou até mesmo aí a dilatação e a retração, esse concreto ele não vai conseguir voltar ao estado dele, porque ele é muito frágil à tração. E aí é que acaba acontecendo aí diversos acidentes. Principalmente quando em concretagens de laje as pessoas não utilizam as ferragens negativas ou as malhas da forma correta. Claro que existem lajes maciças, mas não vamos entrar nesses detalhes, né? Do padrão, treliçada, protendida e por aí vai. E agora, com toda essa informação, a gente já se sente mais seguro em fazer as escolhas para base de concreto aqui em casa. Inclusive, só agora a gente sabe que a gente vai ter que utilizar as ferragens em locais que a gente achou que não precisariam utilizar. E agora a nossa casa já está toda niveladinha lá embaixo, né? Para quem acompanha nosso diário de obra. A gente já fez o nivelamento da casa, já vamos começar a trabalhar com esgoto. Então, nos próximos 30 dias aí, a gente já vai estar recebendo o nosso lastro de concreto, nossa base de concreto para o contrapiso. E claro que a gente vai mostrar tudo para vocês, tudo isso que a gente falou na teoria aqui, a gente vai mostrar na prática também, para vocês verem como que a gente vai fazer. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal que está aqui embaixo, mas não deixe de ativar o sininho, porque toda semana lançamos 2 vídeos novos falando sobre obras. E não se esqueçam também de seguir a gente lá no Instagram, @lar.cabral, porque lá a gente tem atualização diária da obra e vocês acompanham a gente de pertinho. Gente, um grande beijo e até o próximo vídeo.